Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Iniciamos agora mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar palavras compostas e com essas palavras, a gente vai trabalhar o uso do hífen. Primeiro, o que é o hífen? O hífen é aquele tracinho que separa algumas das palavras da língua portuguesa. Nós sofremos uma reforma ortográfica há alguns anos e algumas perderam esse hífen, outras ganharam, outras perderam a noção de composição, né? Que uma palavra composta, primeiramente, o que ela indica? É aquela que é formada por mais de um radical, ou seja, uma palavra composta tem que ser formada por mais de uma palavra, por mais de um radical. Às vezes dois, às vezes três, e assim por diante, tá? Então, essas palavras compostas, nós temos algumas regras para quando usar, quando não usar, quando juntar, né? Quando usá-las como uma aglutinação, com justaposição, quando elas são escritas juntas ou separadas. E a gente vai ver na aula de hoje algumas dessas regrinhas. Vocês podem pegar o livro de vocês na página 65 para poder acompanhar e grifando e anotando o que vocês acharem pertinente, ok? Então vamos lá, o uso do hífen em palavras compostas. Primeira regra, que é a regra geral. Usamos o hífen nas palavras compostas que não apresentam elementos de ligação. Prof, o que seriam elementos de ligação? Seriam as preposições e as conjunções. Por exemplo, de, do, por, com. Todas essas palavrinhas seriam elementos de ligação, para ligar uma palavra na outra. Então, quando elas não tiverem esses elementos de ligação, a regra geral é que se coloque hífen. Como exemplo, nós temos ali, então, guarda-chuva, porta-bandeira, pão duro. Eu tenho outros como arco-íris, vagalume, os dias da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, todos eles são palavras compostas e levam o hífen, ok? A regra número 2 me diz o seguinte: usa-se o hífen em compostos que têm palavras iguais ou quase iguais, sem elementos de ligação, ou seja, sem aquelas preposições e conjunções que a prof explicou ali na regrinha anterior. Essas palavras são as onomatopeias, que imitam sons, que imitam nomes de brincadeiras, tá? Por exemplo, ali, tic-tac, ping-pong, esconde-esconde. Eu tenho como outros exemplos também, pega-pega, zum-zum, cri-cri, né? Que imita lá o barulho do grilo, certo? Então, essas palavrinhas, elas levam o hífen. Regra número 3. Não se usa hífen em compostos que apresentam elementos de ligação. E aqui explica o que seriam esses elementos de ligação que a prof já disse para vocês lá na regrinha número 1. Seriam as preposições a, de, por, ou as conjunções e, com. Por exemplo, pé de moleque é escrito sem hífen, dia a dia, ponto e vírgula, cara de pau. Eu tenho alguns outros exemplos também, fim de semana, e algumas expressões que a gente usa no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente vê escrito com hífen, mas na verdade são sem. Deus nos acuda, Maria vai com as outras, leva e traz. Então, essas expressões, elas também não se usa hífen quando eu as escrevo. Regra número 4. Usa-se o hífen nos compostos que designam nomes de animais, plantas, flores, frutos, raízes, sementes, tenham ou não elementos de ligação. Então, assim, gente, tudo que se relacionar à flora, fauna, botânica, vai levar hífen. Ah, prof, mas e a regra lá de que se tem o elemento de ligação, o de, o do, não leva hífen? Essa regra
cai por terra, tá? Então, sendo espécie de botânica, sendo coisas ali da natureza, sempre vai levar hífen, não importa como ela é composta. Eu tenho ali de exemplo bem-te-vi, erva doce, pimenta do reino. Outros exemplos que eu tenho também é ali o cravo da Índia, o mico-leão dourado, por exemplo, certo? Então, essas espécies de plantas e animais sempre vai levar o hífen. Mas, como nós sabemos, toda regra tem sua exceção. E algumas palavras, elas perderam a noção de composição. E nessas palavras não se usa mais hífen, tá? O que seria perder a noção de composição? Uma palavra composta, por exemplo, pega lá pão duro, né? Eu tenho dois significados. Eu tenho o pão endurecido e eu tenho também a conotação ali, né, do pão duro ser uma pessoa que não colabora, que não dá dinheiro, que não gasta, né? Muito pão duro, né? Só que assim, algumas palavras, elas não têm essas duas noções. É o exemplo, por exemplo, que a gente tem da palavra girassol. Girassol, você só se remete à flor. Então, quando a gente diz que uma palavra perdeu a noção de composição, seriam essas palavrinhas que não têm esse duplo significado, né? Como o caso de pão duro ali. Então, elas perderam, o girassol é sempre girassol, a gente não vê mais ele como a união do gira mais o sol. Então, eu tenho algumas exceções ali que seria manda-chuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, paraquedismo. Essas palavras, pelo uso mesmo, né, que a língua vai se modificando, a nossa língua sempre está, né, em movimento, sofrendo modificações, elas então perderam a noção de composição e por isso perderam o hífen. Outra exceção que eu tenho ali são especificamente com essas palavrinhas ali, tá? Porque lá na regra 3, se você observar, foi dito que palavras que têm elementos de ligação, que não sejam lá da parte de botânica, né, que trata a regra número 4, então, palavras que têm os elementos de ligação não devem levar hífen. Ué, prof, mas água de colônia tem elemento de ligação. Arco da Velha também, só que essas palavras são exceções à regra. Então, sempre as palavras água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, Deus dará e a queima-roupa, que seriam expressões, elas levarão hífen sim. Ok? São exceções às regrinhas que a gente estudou ali. Próximo quadro ali. Nós temos os casos dos prefixos. Quando a gente estudou formação de palavras, nós estudamos o que era prefixo, o que era sufixo. Prefixo é tudo aquilo que vem antes do meu radical. E o sufixo eu tenho vários tipos. Tem o sufixo que indica diminutivo, né? Enfim. Mas o que seriam esses prefixos? Eu tenho ali uma lista de prefixos e eu tenho as regrinhas de quando que eu os usarei. Então, ali são considerados prefixos anti, super, ultra, sub, aero, agro, alto, eletro, geo, hidro, macro, micro, mini, multi, neo e nós temos vários outros. Então, qual que é a regra do hífen para palavras que tenham prefixo? Primeiro, eu vou usar hífen nesses dois primeiros casos. Diante de palavra iniciada com H, ou seja, vai vir o prefixo, e se depois desse prefixo vier uma palavra que se inicia com H, eu tenho que usar o hífen, ok? Então, quando eu tiver prefixo e uma palavra iniciada com H, eu devo usar o hífen. Por exemplo, anti-higiênico, sobre-humano, super-homem, mini-hotel, por exemplo, ok? Segundo ponto ali.
Se o prefixo terminar com a mesma letra que se iniciar a outra palavra, eu também devo usar hífen para separá-los. Preste atenção ali na palavra micro-ondas. Micro terminou com O. Ondas também se iniciou com O. Então, o prefixo terminou com O e a outra palavra iniciou com O. Portanto, eu devo separá-las com hífen. Por quê? Porque essas vogais são iguais. O mesmo acontece em anti-inflacionário. Anti terminou com I, inflacionário iniciou-se com I. Portanto, usa-se hífen. Interregional, inter, né? Agora nós temos um caso de consoante. Terminou com R e regional iniciou com R. Portanto, eu devo separá-los com hífen. Ok? Isso já não acontece na regra 2. Não se usa hífen se o prefixo terminar com uma letra diferente daquela que se inicia a outra palavra. No tópico ali de cima, a gente viu quando elas são iguais, tanto a vogal quanto a consoante, eu devo separar. Na regra número 2 ali, eu não devo usar o hífen, por quê? Porque o prefixo terminou em uma letra diferente da que começou a da segunda palavra. E não é H, porque se for H, tem que pôr o hífen que a gente acabou de ver ali na regra 1, tá? É o exemplo ali de autoescola. Perceba que auto termina com O. Escola inicia com E. Não há necessidade de separação por hífen, porque são diferentes. Aeroespacial, o mesmo. E semicírculo, o semi termina em I e o círculo inicia-se em C. Então, não há necessidade do uso de hífen nesses casos. E aí, eu tenho alguns casos particulares falando em prefixo, tá? Caso particular 1. Usa-se hífen sempre com os prefixos sub e sob, diante da segunda palavra que se iniciar por R. Por exemplo, sub com região. Perceba que eu tive o sub e a segunda palavra iniciou-se por R, região. O mesmo acontece com sub-reitor, o mesmo acontece com sub-regional, certo? Depois, eu tenho outros prefixos ali, que seria o es, o sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró e vice. Eu sempre devo usar com esses prefixos, independente da letra que inicie a segunda palavra. O que não acontece, que a gente acabou de falar com sub e sob, que só levam o hífen se a segunda se iniciar pela letra R. Então, olha ali os exemplos. Eu tenho além-mar, ex-aluno, ex-professor, ex-namorado, ex-marido, todos vão levar o hífen. Pós-graduação, pré-vestibular, recém-nascido, sem terra, tá? Então, com esses prefixos, sempre será usado o hífen. Terceiro ponto, com mal. O mal com L, que seria um advérbio, certo? Quando a palavra seguinte começar por vogal, H ou L. H a gente já tinha visto a regra, né? Então, quando a palavra seguinte iniciar-se por vogal, ou L ou o H, deve-se usar o hífen. Por exemplo, mal entendido, mal-humorado, mal limpo, certo? Eu tive um exemplo com vogal, um exemplo com H e um exemplo com L. Eu quero que vocês observem agora, ali na aba lateral, eu tenho um quadrinho lá no topo da página ali. Atenção! Quando o advérbio mal integrar o nome de doença e não houver elemento de ligação, eu devo usar o hífen. Como assim, prof, quando ele integrar um nome de doença sem elemento de ligação? Vamos dizer, por exemplo, uma pessoa que tenha mal de Parkinson, que é o nome de uma doença.
Mal de Parkinson não é com hífen. Por quê? Porque tem elemento de ligação. Agora, se eu tiver um nome de uma doença sem o elemento de ligação, eu devo sim usar o hífen, que é o caso de mal-estar, né? Quando a gente não está se sentindo bem, não sabe o que tem, que está sentindo mal-estar, leva-se o hífen também, tá? Vamos voltar ali para o nosso quadro para a regra número 2, sobre os prefixos, ainda ali, casos particulares. Não devo usar hífen quando o prefixo co junta-se com o segundo elemento, mesmo se esse iniciar-se por O ou H. Nesse último caso, corta-se o H. Se eu estiver usando o co e a palavra seguinte iniciar por O, certo? Ou H, eu tiro o H fora e não uso hífen. Se a palavra seguinte começar com R ou S, eu devo dobrar essas letras. Vamos observar em exemplos que fica mais fácil. No caso de cofundador, eu juntei o co com a palavra fundador. Não uso hífen. Agora, co-herdeiro. Herdeiro é uma palavra que inicia-se com H. Mas ali na regra diz que se ela se iniciar com H, eu devo tirar o H fora. Então, co-herdeiro fica sem o H. Corresponsável. O que aconteceu ali? Eu tive o prefixo co e a palavra responsável. Como a palavra responsável iniciou-se em R, como diz ali na regra, se ela começar com R ou S, eu devo dobrar essas letras. Então, ficaria corresponsável com 2 R's. O mesmo acontece com o cosseno, tá? O co, que é o meu prefixo, e seno é com um S só. Como a segunda palavra iniciou-se por S, ela dobra. Então, cosseno fica sem hífen e SS. Segunda parte da regra 2. Com os prefixos pre e re, não deve-se usar hífen mesmo diante de palavras começadas por E. Ou seja, a gente tinha visto anteriormente uma regra que se as vogais, né, se um terminasse em vogal e o outro iniciasse pela mesma vogal, eu deveria separar, que é o caso de micro-ondas. Mas com os prefixos pre e re, isso não irá acontecer. É o que eu tenho ali em pré-existente, reescrever, reedição. Eu devo juntar, não importa se terminou com E e iniciou com E, como a gente havia visto na outra regra, aqui é diferente com esses dois prefixos em especial, ok? Eu tenho um outro quadrinho ali do ladinho que diz atenção. Se o prefixo terminar por vogal e a outra palavra iniciar-se por R ou S, dobram-se essas letras. Por exemplo, mini saia. Mini e saia. Dobra-se o S, porque mini terminou com vogal e saia começou com S. Ultrassom, ultra termina com A, som inicia com S. Portanto, quando o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra começar com R ou S, eu devo dobrar. É o mesmo que acontece com semirreta também. Ok? Pessoal, enquanto a prof foi explicando, falando, pode ir anotando, né, o que você entendeu, grifar o que você acha importante, fazer uma releitura após a explicação da professora. A prof deu exemplos a mais do que tem aí no seu livro, ok? E agora, como a gente terminou as explicações, a prof quer que vocês realizem algumas atividades, tá? Então, após a leitura, né, dos textinhos, que a gente tem ali na página 64, o texto Sapato Velho, ok? É uma letra de música, então você vai fazer a leitura dele e responder as questões 1 e 2, que já vai tratar ali do uso do hífen nas palavras compostas. Depois, você também vai realizar a página 67 e
a página 68. Na página 67, eu tenho uma história em quadrinhos, né? E, na verdade, eu vou responder a página 68, que tem só uma perguntinha ali na 67. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido, releiam, né? É bastante regrinha? É bastante regrinha, mas com a leitura e a prática de atividades, a gente consegue compreender a escrita dessas palavras. Até a próxima aula, um abraço a todos.